Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Cada um dos escritores dos 4 evangelhos da vida de Cristo, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um desses escritores descreveu os acontecimentos à volta da vida de Cristo de acordo com a sua própria perspectiva, a sua própria maneira de ver e pensar, e exibiu qualidades que esses escritores viram, no caráter de Jesus Cristo. Também puseram a sua própria ênfase em certos aspectos da vida de Jesus Cristo e de seus ensinos. E isso está claro, foi com o golo em meta desse escritor, desse evangelho, que foi inspirado por Deus. Olhando ao caso de Mateus, que era um levita, chamava-se Levi, e que era um coletor de impostos, isto é, um publicano, e os publicanos eram apontados a essa responsabilidade por César. Esse apontamento, essa responsabilidade, um apontamento para a vida inteira, e por isso Levi era conhecido como uma pessoa com bastantes recursos financeiros. Isto, digamos assim, poderia-se dizer uma pessoa com melhores condições físicas, digamos, talvez mais rico. E por isso tinha um nome que não era muito aceitável, não era, digamos assim, não era um bom nome, uma boa reputação, porque aqui havia, um membro do grupo levítico, Levi, que era um cobrador de impostos. Mas, entretanto, o Evangelho, de acordo com Mateus, por causa do pano de fundo da história da família que ele era, é endereçada, quer dizer, a maneira que foi escrito o Evangelho, de acordo com Mateus, foi para os israelitas, e particularmente para os judeus, e revelando Jesus Cristo como rei. Vejam aqui, por exemplo, em Mateus capítulo 1, Mateus 1, versículo 1. E podem pôr uma marca aí em Mateus, porque vamos olhar ou ler a secção de Mateus aqui várias vezes. Mas vejamos então Mateus 1, versículo 1. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por isso, vês aqui a genealogia do Messias, Jesus Cristo. A palavra Cristo significa Messias para os judaicos que falavam na língua hebraica, por isso seria Jesus, o Messias. Filho de David. Aí vê-se a genealogia dele, que era filho de David, que era dessa linha de reis. E, particularmente, filho de Abraão, que é filho desse convênio, desse acordo, dessa aliança de um reino que viria de Abraão. Vejamos também aqui em Salmos 89, vamos ver aqui no versículo 20, 89, versículo 20, diz assim: encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Quer dizer que David foi ungido como um rei. E vê-se um bocadinho mais adiante, no mesmo capítulo, no versículo 29, diz assim: farei durar para sempre a sua descendência
e o seu trono como os dias do céu. Ora, significando que, olhando isto de duas maneiras, uma maneira é que os seus descendentes reinariam para sempre, mas a sua descendência, no singular, representando Jesus Cristo. Jesus Cristo, a sua descendência e o seu trono, que duraria para sempre. Duraria para sempre. Por isso vê-se aqui Mateus a introduzir o Evangelho de acordo com Mateus, a dizer que Jesus Cristo era o Messias através da sua genealogia e também através da profecia, profético, porque era Messias, profético. Então, o livro, ou digamos assim, o Evangelho, de acordo com Mateus, tem, digamos assim, dois esboços, dois pontos de sublinhar e de seguir o livro, assim com dois esboços. Um é biográfico, isto é, que demonstra como o filho de David cumpriu as profecias de ser o Messias. E o outro esboço era um esboço tópico, isto é, de temas, em que vê-se os discursos, 5 discursos, acerca dos ensinos de Jesus Cristo. Ora, como disse, são dois esboços, digamos assim. Um é biográfico, que é, digamos assim, é iniciado com as palavras daquele período adiante, palavras desse género. Vejam, por exemplo, aqui, o primeiro esboço, a primeira secção, são, digamos assim, os seus primeiros anos, de Mateus 1 até Mateus 4, versículo 16. Mas depois vejo aqui, em Mateus 4, versículo 17, dizem, daí por adiante, quer dizer, daqui por adiante, daquele período adiante, a seguir, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependai-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E, queridos irmãos, este é o meu tema hoje. O meu tema hoje é acerca deste princípio de Jesus Cristo aqui, que ele, na sua vida, teve uma fase do seu ministério, no seu ministério físico, em que teve, digamos assim, uma chamada ao arrependimento, porque o reino de Deus estava perto. É o que diz aqui, porque está próximo o reino de Deus, está próximo o reino dos céus. E então, dessa secção de Mateus 4, 17, até 16, versículo 20, até 16, versículo 20, Mateus 16, versículo 20, está essa secção de uma chamada ao arrependimento. Uma chamada ao arrependimento. Mas aí depois, começando no versículo 21, diz assim, desde esse tempo, daí adiante, depois disso, vê-se uma outra fase. Diz assim, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Aqui vê-se que estava a aproximar o período de que Jesus Cristo estava a dizer, estava a sublinhar, a ensinar aos discípulos que ele tinha que sofrer e que tinha que ir a Jerusalém para sofrer. Quer dizer, o período desta parte central do seu ministério de chamada ao arrependimento estava basicamente chegando à sua conclusão. E agora estava ele a dizer que tinha que ir a Jerusalém para sofrer e morrer.
E então isso começa nessa secção de Mateus 16, 21 e continua até 26, 15. Mateus 26, 15. Ora, se verem Mateus 26, 15, ou aliás, diz aqui no versículo 16, 26, 16, e desse tempo em diante, tendo completado esta parte de avisar aos irmãos que tinha que ir a Jerusalém para ser sacrificado, a sofrer, desde desse momento adiante, isto é de versículo 26, 16, diz assim, e desse momento em diante buscava ele uma ocasião para o entregar, isto é, o Judas Iscariotes. Quer dizer que estavam à busca de uma oportunidade para o matar. Que esta é a parte final de que ele ia ser matado. E por isso vê-se de uma maneira biográfica, vê-se esse esboço no livro de Mateus. Primeiro são os seus primeiros anos, depois, uma parte central de Mateus 4 até Mateus 16, que é uma chamada para arrependimento, e depois ele avisa e começa a ensinar aos irmãos que tinha que ir a Jerusalém para sofrer, e depois vê-se que estavam a planear aqui para o matar. Biograficamente vê-se este esboço. Além disso, há um esboço topical, que é de tópicos, ou é de temas, em que há 5 blocos de ensinamento, isto é, 5 discursos de Jesus Cristo. Isto é, o que ele ensinou, os seus ensinos. E essas secções são geralmente concluídas com frases deste género, que diz assim, quando Jesus completou dizer estas coisas. Vejam aqui, por exemplo, em Mateus 7, 28, Mateus 7, 28, que é ao fim do Sermão do Monte, Mateus 7, 28, diz assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, isto é, ao fim do Sermão do Monte, depois acabou, digamos assim, esse ensino, esse primeiro discurso dos seus ensinos. E então depois continua com esta secção biográfica acerca da sua chamada para o arrependimento. Então essa secção é os capítulos 8 e 9. Por isso vemos, o primeiro discurso foi o Sermão no Monte, e depois do Sermão no Monte vem esta secção de Mateus 8 e 9, que é este, digamos assim, este esboço biográfico que está a explicar, através de milagres, que Jesus Cristo era o Messias. Mateus está aqui a explicar, através dos milagres que ele fez, através destes grandes milagres que ele fez, ele era o Messias. Mas ao fim de contas está a dizer aqui, como se lê em Mateus 9, versículo 13, está a dizer, Deus quer misericórdia e não quer holocausto, não quer sacrifícios, quer misericórdia. Depois dessa secção de Mateus 8 e 9, vê-se em Mateus 10 um outro discurso. É o segundo discurso. E nesse segundo discurso, Jesus Cristo dá direções aos seus apóstolos do que têm que fazer. Digamos assim, é uma sessão de treino, e dá certos avisos. Por isso vê-se aí a chamada dos apóstolos e a sua missão. Vê-se que os apóstolos eram aqueles que foram chamados por Jesus Cristo para serem os testemunhos, para dar o seu testemunho
da vida dele e da sua ressurreição, e por isso para proclamarem o Evangelho do Reino de Deus e de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo tinha uma responsabilidade de abrir a porta para esta entrada do reino através do seu sofrimento. E por isso vê-se aí em Mateus 10 3 tipos de ensinos. A primeira secção, em Mateus 10, do versículo 5 a 15, que é as direções e as instruções breves da missão destes apóstolos. Depois de versículos 16 a 23, são avisos das implicações, das dificuldades de quando estão a pregar o Evangelho, que vão ser perseguidos. E depois, do versículo 24 até ao fim desse capítulo, 42, dá o que chamamos um encorajamento. Sim, não esconde a verdade, diz que sim, vão ser coisas difíceis, vai haver muitas dificuldades, mas vai haver um julgamento. Vai haver um julgamento. E por isso, uma vez mais, dá uma chamada nesta mensagem, uma chamada ao arrependimento. E por isso diz, não tenham medo, não tenham medo. Porque o discípulo tem que seguir o seu mestre em tudo. E eu cobri isso num último sermão acerca deste tema de Mateus. Depois vamos para o capítulo 11. No capítulo 11, então, Mateus continua com o esboço biográfico de Jesus Cristo nesta secção, nos capítulos 11 e 12. Por isso vimos, este esboço biográfico foi desta chamada para arrependimento. Houve uma primeira secção, ou subsecção, desta chamada para arrependimento, demonstrando que havia milagres que provavam que Jesus Cristo era o Messias. Isso foi Mateus 8 e 9, como mencionei. Agora, nos capítulos 11 e 12, temos, digamos aqui, uma segunda subsecção deste assunto biográfico acerca da chamada ao arrependimento. E nesta subsecção de capítulos 11 e 12 está a descrever várias profecias e dá avisos para se arrependerem. Profecias que era Jesus Cristo era o Messias e, por isso, que ele estava a cumprir a profecia de que ele, de facto, era o Messias, e dá avisos para as pessoas tomarem atenção à sua chamada, à chamada de Cristo para o arrependimento. E demonstra, por exemplo, que, o povo estava teimoso e só estava interessado num sinal. E diz, só dou um sinal, mas tem que se arrepender. Tem que se arrepender. E depois dos capítulos 11 e 12, volta de novo a outro tema, a outra secção de tópicos, de tema, que é acerca do Reino de Deus. E dando 7 parábolas acerca do Reino de Deus em Mateus 13. Ora, assim sendo, nós já cobrimos até Mateus 10 em sermões prévios. E por isso hoje queremos continuar com Mateus 11. E em Mateus 11, começando no versículo 2, diz assim: quando João ouviu no cárcere falar as obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. E aqui vê-se que está agora a dar situações ou provas de que
através de profecias que Jesus Cristo era o Messias. É um ponto importante entender isto. Porque está a dar provas através de profecias que Jesus Cristo era o Messias. Por isso, Mateus não está a descrever a vida de Cristo precisamente e exatamente em, digamos assim, numa perfeita sequência de eventos, um depois do outro. No maneira geral, sim, os eventos um seguem o outro, mas especificamente, por exemplo, este evento aqui acerca de quando João ouviu no cárcere, isto aconteceu antes de Jesus Cristo ter escolhido os seus 12 apóstolos. Ora, para terem, digamos assim, uma sequência de eventos ou de acontecimentos exatamente de acordo com a vida de Cristo, um após o outro, temos que ver isso em Lucas. Vejam brevemente comigo, se faz favor, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Em Lucas capítulo 1, vejam assim. Lucas 1, versículo 1. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Está aqui, em Lucas, uma exposição em ordem, numa sequência exata. Por isso, para termos a sequência correta dos acontecimentos, um após outro, temos que comparar com Lucas. Mas o que estou a dizer é que aqui, em Mateus inicialmente começou acerca da vida de Cristo. Depois está a dar este ensino biográfico acerca da chamada para o arrependimento. O primeiro ponto que ele deu é que profecias das curas que Jesus Cristo fez foram provas de que ele era o Messias. Depois ele descreve os ensinos de Jesus Cristo aos discípulos para demonstrar que tem uma responsabilidade e missão de chamar o povo ao arrependimento. Depois continua a dizer que Jesus Cristo é o Messias e aqui estão profecias cumpridas ou citações de profecias que provam que Jesus Cristo era o Messias. E depois, em Mateus 13, fala acerca de 7 parábolas que exemplificam o reino de Deus. E por isso vê-se assim uma sequência mais temática de temas, dando aqui no centro, parte central de Mateus, a dizer que Jesus Cristo é o Messias e a provar primeiro por milagres, depois dá mais ensinos de Jesus Cristo e depois está a provar por profecias, que é o que lemos aqui em Mateus 11 e 12. Então, voltando aqui a Mateus 11, quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar. Por isso, quando João ouviu, quando isso aconteceu, ele perguntou, e aqui está a demonstrar, através de João Batista, profecias que Jesus Cristo é o Messias. E porquê? Porque João Batista
tinha a responsabilidade de ser aquele que apontava profeticamente para quem era o Cristo. E por isso, profeticamente, é lógico que ele tinha que ser aquele que demonstrava profeticamente que Jesus Cristo era o Messias. Continuando a ler aqui, João Batista disse assim, mandou os seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Ora, por que João Batista fez essa pergunta? Bem possivelmente para o bem dos seus discípulos. Mas não é que João Batista duvidasse que Jesus Cristo era o Messias. Mas a pergunta estava: então a profecia era que os presos iam ser libertos ou libertados, os doentes iam ser curados. Então quando é que João Batista ia ser libertado da prisão? Porque estava na prisão. Versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes: ide anunciar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que Jesus Cristo disse aqui é que citou Isaías 35, versículo 4 a 6. Vejam aí brevemente, Isaías 35, versículo 4 a 6. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temeis. Eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desempirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como servos e a língua dos mudos cantará, pois águas rebentarão no deserto, ribeiros no ermo. Vê-se aqui, Jesus Cristo apontou a esta profecia do reino de Deus. Aí vê-se que esta obra de Jesus Cristo a fazer estes milagres que já vimos na secção anterior, em Mateus 7, Mateus 8 e 9, Mateus 8 e 9, vimos esses milagres. Jesus Cristo aponta para esses milagres. A João Batista, aos seus discípulos, vamos dizer: isso é prova que eu sou Messias. Então, continuando aqui, vê-se que temos que olhar para as obras. Temos que acreditar baseado em obras. E por isso é que ele disse, Jesus Cristo disse no versículo 4, ide anunciei a João o que estás ouvindo e vendo. Estão a ver estas obras. E vai anunciar a João que estão a ver estas obras. E depois diz assim no versículo 6, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porquê? Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Porquê? Porque as coisas não iam acontecer da maneira que as pessoas esperavam. O João Batista não ia ser libertado da prisão. Ia morrer. E João Batista entendeu isso. E disse, bem-aventurado
se não ficares ofendido. Porquê? Vejam comigo, se faz favor, em Isaías 8, versículo 13 a 15. Isaías 8, versículo 13 a 15. Isaías 8, versículo 13 a 15. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto, Ele vos será santuário. O Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo, nos vai ser a nossa esperança da salvação. Mas será, digamos assim também, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. Ao mesmo tempo, muitos vão estar ofendidos. Dizem assim, às duas casas de Israel, isto é, Israel e Judá, lá se armadilha aos moradores da própria cidade de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Por isso, Jesus Cristo enviou a João Batista uma mensagem importante. Não fiques ofendido. Não fiques ofendido. Ao fim de contas, João Batista sabia muito bem que os profetas, muitos dos profetas, tinham morrido. E aqui vê-se um cumprimento de outra profecia. Por isso é que Jesus Cristo disse em Mateus 11, versículo 4, e denunciar a João que estás ouvindo e vendo. Mas bem-aventurado é João Batista, que se não achares em mim motivo de tropeço. E depois, então, tendo partido eles, lê-se no versículo 7 de Mateus 11, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Batista, que saíste a ver no deserto um caniço agitado pelo vento, uma coisa que anda para a esquerda, para a direita, anda assim, para lá, um profeta que não tinha confiança, que dizia, não dizia. Não. Não. João Batista não vacilou. Não tinha dúvidas. Foi forte. E por isso é que Jesus Cristo disse, como vamos ver, é um grande profeta, porque não ficou ofendido. E o versículo 8 diz assim, e sim que saíste a ver um homem vestido de roupas finas, um homem efeminado, com roupas assim meio femininas, muito bonitinho. Ora, os que vestem roupas finas, assistem nos palácios. São reis com as suas roupas desse género, nessa sociedade. João Batista era firme na sua virtude. Era firme na sua virtude. Versículo 9. Mas para que saíste? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Muito mais que um profeta. Porquê? Porque João Batista não era só um profeta, mas foi profetizado que viria. Os outros profetas não foram profetizados? Mais do que um profeta. Um profeta profetizado. Escolhido para essa responsabilidade desde o momento que foi gerado pelo pai. Pai dele.
Sim vos digo, muito mais que um profeta. Versículo 10. Este é de quem está escrito: eis aí eu envio diante da tua face o mensageiro, que é João Batista, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Queridos irmãos, vocês sabem, provavelmente a sua Bíblia tem uma marcazinha a dizer Malaquias 3, versículo 1. Então vamos ver Malaquias 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, Malaque, João Batista, que preparará o povo diante de mim. Eu envio, eu, o Senhor, envio, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. O Senhor. YHWH, o Yahweh, a quem vos buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou enviar o meu mensageiro, que virá antes de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, que é Jesus Cristo. Antes de mim, que é Jesus Cristo. Eu vou mandar o mensageiro, que é João Batista, virá antes de mim, que é Jesus Cristo. E virá ao seu templo o Senhor, Deus. A quem vós buscais. O anjo da aliança, o Malaque, o mensageiro da aliança. A quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Diz assim: caminho direito de mim. De repente. Vemos aqui que Jesus Cristo é divino, que ele é o Senhor, e que diz assim, que ele virá ao seu templo, ao seu templo. Ele virá ao seu templo. O Senhor virá ao seu templo. Na primeira vinda de Cristo, Jesus Cristo esteve presente no templo físico. Na segunda vinda de Jesus Cristo virá ao seu templo, que é a Igreja de Deus, que somos nós. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus? Diz, ele virá ao seu santuário, ao seu templo. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. É sagrado. Continuando então a ler em Mateus, capítulo 11. Versículo 11. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista. Ele é um grande profeta. Não há ninguém maior que João Batista. Porque foi profetizado e demonstrou o cumprimento, a cumprição das profecias de quem era o Messias. Foi ele que apontou para o próprio Messias, um grande profeta. E por isso, João Batista foi uma prova profética de que Jesus Cristo era o Messias. Versículo 11, segunda parte aqui. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele.
embora ele seja um grande profeta e que foi profetizado para demonstrar o caminho, o verdadeiro Messias, a menor pessoa no reino de Deus, na ressurreição, quando vai estar no reino de Deus, vai ser muito maior em poder e glória no reino do que João Batista. Quando estivermos no reino de Deus, vamos ser então muito maiores que João Batista. Desde os dias de João Batista, versículo 12, até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Desde que João Batista agora anunciou que o reino de Deus está aqui, e está aqui o Messias, o reino dos céus é tomado por esforço. Para nós estarmos no reino dos céus, vamos ter perseguições, vamos ter dificuldades. E os que se esforçam se apoderam dele. Temos que vencer até ao fim. Temos que vencer até ao fim. Continuando no versículo 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. A lei apontava para Jesus Cristo. Os sacrifícios apontavam para Jesus Cristo. Em Gênesis, já no capítulo 3, apontava para Jesus Cristo. Moisés disse que haveria um profeta maior que eu, que vocês têm que ouvir. A lei apontava para Jesus. Os profetas apontavam para o reino de Deus, para o milénio, para o reino milenial e para o reino para lá. E para esse rei que era Jesus Cristo. Por isso, todos os profetas e as leis profetizaram até João Batista, incluindo João Batista. E, se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que está por vir. E se queres de facto entender isto, porque estou-te a dizer agora uma coisa que vocês não sabiam, se queres de facto entender isto, queres reconhecer, deixa-me dizer-te, é o que Jesus Cristo está a dizer aqui, que João Batista é o Elias. Não é só um mensageiro apontar para a vinda de Cristo, ele é o Elias. Mas está claro, não era a pessoa Elias. Não era a pessoa Elias. Não era Elias em pessoa. Era o Elias por vir. Vejam em Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Aqui, quando o pai de João Batista lhe foi dito que ia ter um bebé e que o nome dele que ele devia dar a ele o nome de João, vejam aqui em Lucas capítulo 1, versículo 13, diz assim: Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem vais dar o nome de João, João Batista. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Já do ventre materno vai ter o Espírito Santo. E ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, porque vai apontar às pessoas para se converterem a Deus. E irá diante do Senhor, vai à frente do Senhor, no espírito e poder de Elias. Jesus Cristo disse: o João Batista é o Elias. Está claro, não é.
o Elias ressuscitado, mas era no espírito, no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Está a citar Malaquias capítulo 4. Vejam então Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que vos enviarei o profeta Elias, que foi João Batista, mas é o profeta por vir ainda. Eu vos enviarei o profeta Elias. Está claro, não é o Elias ressuscitado, mas é João Batista que estava no poder e no espírito de Elias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Aqui está um significado duplo. Porque João Batista veio no espírito de Elias. Mas Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor, que é a segunda vinda de Cristo. E por isso Cristo tem a primeira vinda, a segunda vinda, e Elias veio, João Batista no espírito e no poder de Elias, e virá, antes da vinda de Cristo, aqueles que farão esta obra, semelhante à obra que nós estamos a fazer agora, no espírito e poder de Elias. Para quê? Para converter as pessoas, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. É a obra da Igreja de Deus Unida, no espírito e poder de Elias, para que Jesus Cristo não venha e fira a terra com maldição. Queridos irmãos, por isso nós precisamos ter cuidado como nos comportamos. Estamos a viver de uma maneira correta ou não? Então, continuando em Mateus, capítulo 11, versículo 15. Acabamos de ler o versículo 14. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tome atenção a isto. Mas a quem hei de comparar esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Quem é que posso comparar as pessoas hoje em dia? As pessoas hoje em dia, queridos irmãos, é como crianças. Estamos a tratar aqui de um negócio sério e não estão a tomar atenção a isto. Você está a tomar atenção a isto ou isto é uma brincadeira? Como para crianças? Ou estão a tomar isto a coisa séria? Versículo 17. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entoamos lamentações e não pranteastes. É como as crianças. Olha, vamos brincar nisto. Não, vamos brincar naquilo. Olha, vamos brincar no outro. Não. E estão aqui de um lado para o outro. Nada os agrada. Eu quero isto. Não, eu quero aquilo. Não, faz desta maneira. Não, faz da outra. Mas que geração em que vivemos, queridos irmãos? É uma geração, esta geração, a quem é de comparar esta geração? É uma geração teimosa. Teimosos. Não querem fazer o que Deus diz para eles fazerem. São teimosos. Perversos. Isto também é hoje em dia. Olhem para as pessoas que estão a se arrepender. Estamos aqui a pregar o Evangelho, e outras pessoas é que estão a aprender e mudar o caminho. Muito poucas. Muito poucas, porque são teimosos. Porquê? Porque há uma chamada para o arrependimento e não se estão a arrepender. Versículo 18. Pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem, olha, tem um demónio. Depois veio o filho do homem, que come e bebe, e diz, olha, é um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Amigo
os coletores de impostos e pecadores. Queridos irmãos, são como crianças, são teimosos, estão sempre a arranjar uma coisa para dizer mal. Estão sempre a arranjar uma coisa para dizer mal. Mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. A sabedoria é justificada pelas suas obras. Porquê? Vamos a ver aqui a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo. Este mundo é perverso. E os seus seguidores justificam-se a si próprios. Estão-se a justificar. Porquê? Porque não se estão a arrepender. Vejam em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 21 a 24. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprova Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque quanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Isso aqui que o mundo tem esta sabedoria e tem as suas obras, justificando a sua sabedoria, mas a sabedoria do mundo. E por isso Deus nos dá tempo para arrepender. Porque há uma chamada para arrependimento. E a pergunta é, estamos a arrepender ou não? Temos que nos arrepender. E por isso então Jesus Cristo dá digamos assim, um toquezinho. Vejam aqui em Mateus capítulo 11, versículo 20. Dá a eles assim um toquezinho, uma tareiazinha. Porque eles não estavam a ouvir a chamada ao arrependimento. E é o que se passa hoje em dia. A maioria das pessoas não estão a ouvir a chamada ao arrependimento. Arrependai-vos, porque o reino está próximo. E as pessoas estão-se a arrepender? Não. Não. Por isso ele diz, passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo facto de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Cidades daquela era. Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, o dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. No dia de juízo, vocês vão estar com estas outras cidades. Vocês, hoje em dia, vão estar com Tiro e Sidom. Juntas. E vai haver menos rigor para essas, para o Tiro e para o Sidom, do que para vocês. Porquê? Porque vocês têm aqui o Messias a vos dar uma chamada para o arrependimento. E eles não tiveram. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás, porventura até ao céu, descerás até ao inferno, até ao Hades, até à sepultura, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia 2. Se Sodoma tivesse tido estes milagres, estas pessoas de Sodoma tinham-se arrependido. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. O que Jesus Cristo está aqui a dizer é que vai haver um dia que estas nações e estas pessoas vão retornar às condições em que estavam. Isto é, vai haver uma ressurreição e vão estar vivos nas condições que estavam.
Vejam em Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16. Versículo 53 a 55. Restaurarei a sorte delas, a de Sodoma e de suas filhas, a de Samaria e de suas filhas, e a tua própria sorte entre elas. Veja no versículo 25. Quando tuas irmãs, Sodoma e suas filhas, tornarem ao seu primeiro estado, vão se tornar nações físicas de novo. E Samaria e suas filhas tornarem ao seu mesmo estado. Física, ressurreição física, o que nós chamamos a segunda ressurreição. Também tu e as tuas filhas tornareis ao vosso primeiro estado. Queridos irmãos, isto fala em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Os restos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Ao início dos 1000 anos é a primeira ressurreição. Depois dos 1000 anos, os restos mortos foram ressuscitados, será a segunda ressurreição, e vão ser ressuscitados a uma vida física. Isso é o que se lê também em Apocalipse 20, versículo 11 a 12. 11 e 12. Vi o grande trono, e aquele que nele se senta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e pequenos. Isto é, pessoas importantes e pessoas não tão importantes. Postos em pé, isto é, ressuscitados. Diante do trono, ali se abriram os livros, e sim, a Bíblia, estes livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme se encontra escrito nos livros. Isso também se lê, por exemplo, em Romanos 11. Em Romanos 11. Vejam aqui o Paulo diz, em Romanos 11. Vejam no versículo 1. Romanos 11, este capítulo é um capítulo muito interessante, mas diz assim no versículo 1, pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Porque eles estão cegos. É porque eles não estão a ver, de modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, o que Paulo está aqui a dizer? Está a dizer, vejam, por exemplo, no versículo 25 e 26, do mesmo capítulo, Romanos 11, diz assim, por não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que vem endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião um libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Estas pessoas vão ser ressuscitadas, e vai haver misericórdia em eles, dada a eles. Isso se lê, por exemplo, em Ezequiel 37, onde se vê o vale dos ossos. Vê-se que são ressuscitados a uma vida física e são dadas a oportunidade que nunca tiveram para se arrepender. E por isso é que diz aqui em Mateus 11, versículo 21, diz assim, o Tiro e Sidom, e versículo 23, e o Sodoma vão estar com vocês no dia do juízo, ao mesmo tempo, à mesma altura, vão ser ressuscitados no mesmo período de tempo. E por isso, a mensagem de Jesus Cristo foi uma chamada ao arrependimento e um aviso às pessoas, se não se arrependessem, haveria um julgamento. Por isso é que ele diz, no versículo 25, por aquele templo exclamou,
Mateus 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Esta sabedoria o mundo não tem. O mundo não tem. Por isso é que diz, mas a sabedoria é justificada por suas obras. O mundo não entende isso. Sim, ó Pai, versículo 26, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por o meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aqui está um grande entendimento acerca do poder de Deus. E por isso diz, vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso, sou humilde, sou gentil e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, para a vossa vida. Vão ter descanso, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A única paz mental que nós podemos ter é vivermos o caminho de Deus. E por isso é que a chamada de Deus para nós é a mesma hoje que era então. Arrependai-vos, porque o reino de Deus está próximo.